Partindo disso, vamos analisar. Aborto, graças a Deus, que a menininha de 10 anos vai ter uma chance. Mas esse embrião não teve nenhuma chance, ele foi brutalmente assassinado. Aborto, interrupção espontânea ou provocada da gravidez antes do tempo. Aborto, a única palavra de aceitação para essa prática é se ele for espontâneo. Se for provocado, é pecado, é assassinato, está errado. Não tem duas conversas, não tem dois lados, não tem dois ângulos de observação. Não importa os conceitos filosóficos, econômicos, culturais, morais, é algo que, biblicamente falando, não pode ser sustentado. E se você parar para analisar do ponto de vista da normalidade, da sanidade, você não pode conceber em seu coração que exista uma explicação para se praticar um assassinato a quem não escolheu nascer ou a quem não escolheu tentar vir à vida. Partindo disso, vamos analisar. Uma criança de 6 anos, estuprada por um tio, numa atitude monstruosa, durante 4 anos. Aos 10 anos de idade, ela engravida. Com 5 meses de gestação, a sociedade decide que tem que ter um aborto, que esse feto de 5 meses, já numa formação avançada, deve ser assassinado, porque ele é fruto de uma monstruosidade. Então ele também é um monstro. Isso é um absurdo. Isso é fora da realidade. Isso é fora do que se pode chamar de um ser humano racional. E quando eu falo a respeito disso, não significa que eu me esqueci da criança de 10 anos que seria mãe. Não, de forma alguma. Eu não me esqueci dela. E quando eu falo que o aborto é absurdo, é inaceitável, eu também não deixei de honrar a criança de 10 anos, abusada, invadida, machucada. Não, eu não me esqueci dela. Não se pode esquecer dela. Mas é um fato que pensar que fazer com que ela abortasse a criança, como de fato aconteceu, faria com que ela fosse poupada de sofrimentos presentes e futuros, isso também é fora da realidade, é inexplicável, porque é de domínio público que uma mulher que se submete a um aborto, ela passa a enfrentar dificuldades emocionais e físicas, às vezes por toda a vida. Então, com o que foi feito, é muito simples concluir que provavelmente lá na frente, quando essa menina de 10 anos hoje atingir a maturidade e que ela começar a pensar sobre o que aconteceu, provavelmente ela vai procurar saber quem apoiou ela para que fosse tomada a decisão de se assassinar aquele feto, aquela criança que estava ali sem ter escolhido estar, que não participou de nada, que não sabia de nada. Aconteceu. E agora cabe a todos nós ajudar para que essa menina seja restabelecida, que ela seja protegida, que ela seja redirecionada, que ela tenha uma chance de reconstruir a sua vida. Mas eu quero lembrar também da criancinha, do embrião de 5 meses ou pouco mais de 5 meses, que estava ali sendo gerado. Esse embrião, essa vidinha, não teve essa oportunidade de vir à vida. Foi tirada. Ela foi tratada como um monstro. Foi dito que ela era fruto ou seria fruto de um ato monstruoso. Ela foi tratada como se ela tivesse culpa de alguma coisa. Eu repito, graças a Deus, que a menininha de 10 anos vai ter uma chance. Mas esse embrião não teve nenhuma chance. Ele foi brutalmente assassinado. E sabe o que é pior? É ver que crentes, cristãos, foram à porta do hospital batalhar para que o aborto não acontecesse. E quando eu falo isso, eu não apoio gritaria, baderna, violência, briga, desordem, nada disso.
Eu estou falando da atitude. Eles tiveram uma atitude de chegar ali para dizer não àquele assassinato. E hoje é triste ver que há outros cristãos dizendo que esses que foram lá não são cristãos. Sabe de uma coisa? Eu estou em casa gravando esse vídeo confortavelmente. Outros tantos cristãos também se posicionaram gravando vídeos em suas casas. Não fomos lá na porta daquele hospital. Não tivemos essa atitude. Mas aqueles poucos cristãos tiveram essa atitude de ir lá. Então eu te pergunto, quem é realmente cristão? Quem realmente acreditou que uma vida deveria ser poupada ao ponto de ir lá? Somos nós que ficamos em casa, estamos gravando vídeos, ou aqueles que foram lá enfrentar aquela dura oposição para dizer o que a Bíblia defende? Defende a vida. Defende a vida, eu repito. Fica para nossa reflexão. Queria trazer 4 textos bíblicos para que a gente possa ter uma direção e uma base sólida na palavra de Deus. Amém? Primeiro deles, Salmo 139, versos 13 e 14. A palavra diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. O salmista escreveu isso no Salmo 139. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim: Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E ele completa no verso 18, da seguinte maneira: Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Deus está dizendo aqui, não vem com explicação de filosofia atual, não. Você precisa negar o fluxo dessa vida passageira, errônea, enganosa, cheias de vãs filosofias, com aquilo que está no coração de Deus. Êxodo 20, verso 13. Não matarás. É um mandamento. Será que você consegue enxergar alguma dúvida ou alguma sombra ou algum si nessa palavra? É expressa, é clara, é tácita. Não matarás. Em Jeremias, capítulo 1, verso 5, começa dizendo: Antes de te formar, eu te conheci no ventre da sua mãe. Você pode dizer assim: mas pastor, isso foi uma palavra específica para Jeremias. Olha, irmão, tudo que está escrito na Bíblia não é para uma pessoa só, é um ensino, é um parâmetro, é algo que você recebe pela fé. Obedece e desfruta da realidade que isso gera, por causa da obediência e da observação do que as Escrituras estão lançando sobre nós como base. Então eu quero finalizar este momento, essa análise rápida, me posicionando sim nesse tempo triste de ver cenas como essas, não é? De o aborto está sendo defendido, de haver explicações para o assassinato de um embrião, de haver uma mistura de conceitos e de interesses, né, em cima disso, e de ver mais uma vez a tristeza de ter cristãos que se dividem. Ao invés de apoiar, atacam os que tiveram a atitude de ir até lá, dizer não ao aborto. A gente fica triste com isso, mas também fica encorajado por saber que Deus tem o controle de todas as coisas e que de tudo isso que aconteceu, a criança de 10 anos, ela vai ter uma nova chance e ela vai desfrutar daquilo que Deus sonhou para ela. Mas, eu repito, fica a minha indignação por saber que uma vidinha inocente de pouco mais de 5 meses foi tirada, foi impedida de vir à vida sem ter cometido nenhum erro, nenhum pecado. Quem é de fato cristão nessa história toda? Deus te abençoe.